Olá, aqui é a Ângela Moreira, Mulheres Fenomenais, como estão vocês? Vamos falar hoje de um assunto muito especial que afeta os seus hormônios femininos, que é o estresse. Sim, esta palavra tão utilizada ultimamente na mídia por todos que estão estressados. E o que é o estresse? O estresse é uma reação do organismo quando você está enfrentando uma situação difícil na sua vida. E aí temos 3 fases desse estresse. Porque quando você começa a enfrentar uma situação difícil, a primeira fase você entra num estado de alerta. Opa! E começa a produzir muita adrenalina, que te dá uma super energia, né? O seu organismo fica pá, 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 pá. É como se ele fosse como se ele estivesse correndo de um elefante, correndo de um leão na selva. Essa é a imagem. Então ele tem que produzir energia suficiente para lidar com aquela situação. Então, essa primeira fase, quando você está passando, é tranquila, porque ela te deixa alerta e você pode ficar noites a fios, acordada até para resolver aquela situação. Mas daí, se entra noites a fios acordada para resolver uma situação, você começa a perder noites de sono, você começa a ficar estressado. E aí você entra na fase 2 do estresse, que é a resistência àquele estresse. E nessa fase de resistência ao estresse, normalmente, o que vai acontecer fisicamente com o seu organismo? Você vai ter perda da memória recente e você vai começar a ficar muito cansado. Porque é como se você não conseguisse resolver aquela situação e aquela situação vai prolongando, vai se prolongando. E isso me remete a uma situação que eu vivi. Tanto quanto quando eu entrei, por exemplo, no climatério, que eu não sabia o que estava acontecendo exatamente na minha vida, então você começa a acordar 1h da noite todos os dias. E quando você acorda no meio da madrugada, que você nunca tinha passado por isso antes, você fica assim, ai gente, mas eu não estou vivendo nada de, assim, tão gritante na minha vida para me estar acordando essa hora. Por quê? Mas aí você começa a acordar todo dia aquela hora e custa para dormir. Aí você começa a se preocupar por que você não está dormindo. Aí, se você se preocupa porque você não está dormindo, aí mesmo é que você não dorme. Mas é claro, a pessoa, como pratica yoga, começava a praticar respiratórios calmantes para poder acalmar. Mas isso foi uma coisa estressante, porque se prolongou por 1 semana, 2 semanas, até eu me dar conta que alguma coisa fisicamente estava acontecendo no meu organismo. E aí eu fui parar na ginecologista para ver. E estava tendo uma queda hormonal. Mas isso foi uma fase estressante, que me levou a um certo cansaço físico, é claro, porque quando você não dorme à noite, a sua tendência no dia seguinte é estar exaurida, né? É estar com o nível também de concentração baixo, o nível de foco baixo, enfim, isso vai desencadear vários processos ao longo do seu dia. Então, essa segunda fase do estresse, que você primeiro resiste, você fala assim, ah, meu Deus, mas será que é comigo? Será que essa situação realmente está acontecendo? É uma situação real. E você começa também a esquecer das pequenas coisas que você tinha que fazer. Não só a chave, não só o seu óculos, que às vezes está pendurado aqui, você nem sabe onde está. Mas esquecer de pequenas tarefas ou alguma coisa que você combinou com alguém, não anotou. Aí a pessoa te liga, poxa, mas estou te esperando aqui, você não apareceu. Entende? Essa é o que a gente chama da fase de resistência. E daí, passada essa fase, se você sobreviver bem, ou não, você também pode entrar na terceira fase do estresse, que é a fase da exaustão. Aí sim, essa fase pode ser muito perturbadora
perturbadora na sua vida, porque isso vai desencadear vários sintomas no seu corpo. E eu acho que essa fase eu posso identificar muito bem na minha vida, quando o meu papito, estava com Alzheimer, né? Ele já fez a passagem recentemente, mas ele foi diagnosticado, ficou 10 anos, e os últimos 2 anos de vida dele, ele passou entre o CTI, quarto de hospital, e voltando para casa no home care. E a princípio, eu e minha família, né, a mãe, a irmã e os cuidadores e todos que estavam aí presentes, você fica pensando assim, vai ser uma fase rápida, né? Ele vai para o CTI, aí depois ele sai, vai para o quarto, aí ficava muitos meses no quarto, e você tendo que ir todos os dias no hospital, é claro, porque uma pessoa amada você não vai deixar lá, mesmo que esteja com um cuidador. Só que essa fase passou de 6 meses, passou de 1 ano, passou de 1 ano e meio, e aí você tem que adequar toda uma vida, readequar a sua vida, colocando isso também como prioridade, né? A ida ao hospital, que não é uma coisa muito legal. Aí depois você tem que adequar a sua vida no horário do CTI, porque ele começou a passar vários meses no CTI. 1 mês direto, voltava para o quarto de hospital, aí voltava para o CTI, e no CTI você tem um horário, e isso, a princípio você pensa assim, mas isso não é estressante, é meu pai, eu queria ver, eu adoro vê-lo, mas é uma reviravolta na sua vida, e isso te leva ao estresse, para a fase 3, a exaustão. Porque chega um ponto que você não sabe como lidar com aquela situação, ou você pensa que sabe, mas nunca tem uma melhor situação, porque é uma situação que você quer ver resolvida, só que ela não tem uma solução imediata. Essa situação realmente ela é muito gritante, assim. Quando você quer ver uma situação se resolver, só que ela ainda depende de você, né? Ela, imagina, seu pai com Alzheimer, com traqueostomia, com GTT, alimentação parental, está lá naquela situação. Um cara que tem um corpo físico bom, mas a mente já não está mais lá, e vive à mercê da medicina moderna, que dá-lhe de antibiótico, e esse corpo permanece na resistência, mas você vê o sofrimento da outra pessoa e você não consegue resolver. E não consegue resolver. E isso vai desencadeando dentro de você, tudo bem, uma couraça. Você se vê forte, corajoso para enfrentar aquilo. Mas, ao longo do processo que se estende, vai desencadeando sintomas que você nem imaginava. E isso se dá à terceira fase desse estresse, que a gente chama de, já foi reconhecido como a fase da exaustão, quando o seu corpo começa a ter consistentemente falta de concentração, perda da memória recente, perdão. Aí você também vai ter no seu corpo físico irritações, nervosismo, qualquer coisinha pode te tirar do sério. Isso também vai desencadear a nível físico problemas ginecológicos, corrimento, infecções, seu corpo vai ficar mais suscetível à infecção. Por exemplo, quem tem uma tendência a ter infecção urinária, vai ter infecção urinária nessa fase. Eu mesma tive. É muito fácil de pegar uma infecção porque o seu sistema imunológico está em baixa, está em plena queda e os seus hormônios também. Todos os hormônios femininos são muito afetados, ou os hormônios de forma geral. Então você também começa a ter mais insônia, porque à noite, quando você deita e vai tentar dormir, você está pensando no problema e como resolver aquele problema que você aparentemente não consegue. Então você fica mais estressado ainda porque você não consegue.
Então, é uma bola de neve que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e você não vê a saída. E isso é o estresse no seu máximo, né? E aí, como sair desse estresse? Estão se falando muito ultimamente do Management of Stress, ou como administrar o seu estresse. Parece até uma coisa paradoxal, né? Por que você gostaria de administrar o seu estresse ao invés de se livrar dele, né? É porque, às vezes, você não consegue se livrar imediatamente do estresse. Exatamente como eu estava falando da questão do meu pai, ou da questão que você está entrando no climatério, ou já está na menopausa, os seus hormônios caíram, você ainda não assumiu que realmente você entrou na menopausa ou entrou no climatério, e aí você não foi procurar ajuda da sua ginecologista, ou a terapia hormonal de reposição, ou seja lá o que for. Você entra numa fase de negação porque você acha, isso não está acontecendo comigo não, isso não, isso não, e você não vai procurar ajuda. Aí a coisa não se resolve. E às vezes você também vai procurar ajuda, mas a resolução não é imediata. E aí? Como fazer para se livrar do estresse nessa fase de exaustão? Ou como fazer para se livrar do estresse de forma geral? Ou como desenvolver mecanismos que ajude a você a lidar melhor com essa situação, de forma que você não adoeça quando você estiver passando por isso. Então, eu vou te dar 10 dicas que foram tiradas de várias fontes, né? Desde um livro que diz que o estresse é legal, de uma americana que agora esqueci o nome, ela deu até um TED Talk sobre isso. Desde também de dicas do Instituto Paulista, que tem um instituto que lida com as questões do estresse. Enfim, são 10 maneiras de lidar com esse estresse. E eu anotei aqui para não esquecer nenhuma dessas dicas. Então, a primeira de todas é evitar a cafeína e o álcool. Ai, meu Deus, mas por quê? A cafeína me tira do estresse, ela me mantém alerta, ela me mantém cheia de vigor, e o álcool também me dá aquele clima legal. Então, gente, a cafeína é tudo assim, eu tô falando o excesso de café, excesso de álcool, né? Tudo bem você tomar um cafezinho pela manhã, acordou aquele cheirinho de café, né? Quando você está preparando o café maravilhoso. Tudo bem, isso aí não vai te fazer mal. Mas se você vai tomar uma xícara de café pela manhã, aí depois do almoço outra, aí no meio da tarde outra, aí no final da tarde outra, aí você tem que trabalhar um pouco mais, aí então você resolve tomar mais uma lá pelas 7, 8 horas da noite. Ó, vai te dar até palpitação. O teu cérebro vai ficar assim, ligadão, ligadão, ligadão. E isso naturalmente vai desencadear um processo de insônia. Porque na hora que você quiser desligar, lá pelas 11, meia-noite, você vai estar sob efeito da cafeína, ok? É claro que nem todo organismo ele vai ter essa reação com relação à cafeína. Eu acho que a maioria das pessoas, sim. Mas eu também conheço pessoas que tomam um cafezinho e vai dormir. Aí o que você me diz? Cada organismo é um organismo. Mas, de forma geral, a cafeína é um energético, certo?
E o álcool, ele vai ter um efeito similar. Ele vai ter um efeito, eu acho que mais analgésico ou anestesiante, né? Porque você toma o álcool, aí se toma em excesso, você fica legal, entrou numas, papapá, pupupu. Mas no dia seguinte, você vai ter que se livrar dos excessos desse álcool no seu organismo, que normalmente te dá mal-estar, né? O álcool mexe de forma geral com o corpo inteiro. Então também eu acho que não seria a melhor solução para se lidar com o estresse, ok? Dica número 2, deixa eu ver aqui. Claro, é uma das melhores de todas. É você incorporar atividade física. Sim, o cara não pode ser sedentário. Você não pode ser uma pessoa sedentária para a sua vida de forma geral. E durante o processo que você está vivendo de estresse, é mais fundamental ainda que você esteja praticando alguma atividade física. Seja simplesmente caminhar na praia 15 minutos. Seja simplesmente ir para a academia e andar lá nas maquininhas, se exercitar. Yoga seria uma maravilha na sua vida. Yoga terapia hormonal, melhor ainda. Mas jogar vôlei na praia, andar de bicicleta, subir uma montanha. Gente, qualquer atividade física, ok? Que te tire desse sedentarismo. Vai te fazer muito bem para lidar e te fortalecer na hora do estresse, ok? Outra dica, número 3, é o relaxamento. Existem momentos no dia que você precisa se ausentar de tudo. Se você está no seu escritório, você vai lá no banheiro e fica lá, fecha os olhos e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inspira e expira em 20. Ou simplesmente liga o seu celular numa música legal, uma música alto astral, ouve por 5 minutos, mas se retire daquela tarefa que você está fazendo e te dê 5 minutos de pausa. Isso é um breve relaxamento que você vai fazer um reset no seu cérebro e vai te fazer bem. E se você puder tirar essa pausa, tipo 3 vezes, 4 vezes no dia, vai te fazer muito bem. Numa dessas pausas, uma dica bem tranquila e bem fácil de fazer é a seguinte: você esfrega uma mão na outra, esfrega mesmo, até você sentir esse calorzinho surgindo na sua mão. E aí, esse calorzinho é pura energia vital, prana. Como a gente sabe que a gente está lidando com o computador o tempo inteiro ou o celular, sabe o que você faz para descansar? Você faz uma conchinha com a mão e tapa os 2 olhos e inspira e expira tranquilamente, sentindo a energia prânica entrar pelo seu globo ocular. E fique aí paradinho. Mas vamos pensar que eu tô maluca se eu fizer isso no escritório. Você pode ir lá no banheiro ou na cozinha onde ninguém tá te olhando e fazer isso. E depois retira. Você não imagina como esse simples exercício que se chama palming, ele pode aliviar as tensões da sua vista e também te dar aquela paradinha necessária, ok? Essa foi a dica número 3. Aí, dica número 4. Você tem que começar a fazer rituais para que você possa dormir bem. Mas como assim? Que tipo de rituais para me dormir bem? Porque durante o estresse, uma das coisas reais que acontecem é a insônia, né? Ou a dificuldade para dormir. Então, assim, uma boa dica de ritual do sono é: quando você estiver se preparando para dormir, tipo 1 hora antes, deixe a luz do seu quarto bem branda.
Se você gosta de aromaterapia, coloca alguma coisa calmante, um spray de lavanda, né? Que é uma coisa bem boa assim para tranquilizar a alma, o espírito. E bota um sprayzada de lavanda ou bota aqui umas gotículas desse óleo que eu sempre tenho na minha mesinha assim do lado de onde eu vou dormir. Esfrega na mão, dá uma inspirada e aí coloca uma música tranquila, suave. Pode ser uma música clássica, de meditação. Você está preparando. O ritual do sono é uma preparação do ambiente para você ter uma noite de paz e tranquilidade. E daí você começa a se organizar, entende? E aí você colocou essa musiquinha, você colocar lá o seu spray, e aí você vai fazer ou as suas orações, ou as suas meditações, ou simplesmente parar na sua cama, pode fazer uma retrospectiva do dia, e aí você começa a se realmente organizar para ir dormir. Evite assistir filmes que vão perturbar o seu sono. Filmes de guerra, filmes de conflito. À noite não é legal, gente. Evite também a conversar com seu parceiro ou parceira, ou com seus filhos, ou qualquer pessoa que você esteja aí morando junto, sobre assuntos polêmicos, conflitantes, que vai te tirar do sério. Você já sabe os assuntos que vão te tirar do sério. Então, assim, antes de dormir, é aconselhável que você não faça isso, entendeu? Deixa para o dia seguinte, de manhã cedo, que é a hora do despertar e é a hora de você, falar de coisas polêmicas. Mas na hora de dormir, não. Na hora de dormir é hora de falar de amor, de paz, de reconciliação, de doçura, de flores, de borboletas. Leia uma história. Eu sou contadora de história também, então eu sou suspeita, mas, sabe, em vez de contar o carneirinho, 1, 2, 3, contar carneirinho pode funcionar bem, mas ter uma história legal. Eu tenho esse livro que se chama Histórias Maravilhosas para Ler e Pensar, da Neila Tavares, que é um livrinho de cabeceira, assim, que são contos curtos. E você lê e são contos inspiradores. É uma forma muito legal também de você tranquilizar-se para um sono de paz. Esses são os rituais do sono. Feito isso, você já pode colocar uma roupa limpa, tomar um banho quente, né? Fazer escalda-pé. Isso tudo é legal antes de dormir. Se você puder, uma vez por semana, fazer um escalda-pé, é legal. E aí você se tranquiliza e vai dormir, certo? E agora o ritual número 5. A dica número 5, né? A dica número 5 é: divida o seu problema pessoal, aquela coisa que está te estressando, com um amigo, ou com um amigo, não, com um amigo, uma amiga, um parente próximo, que às vezes a gente carrega o fardo sozinho nas nossas costas. E fica muito difícil quando você se em si mesma, é como se fosse uma em si mesmice. Você absorve todo aquele problema só para você. Você não divide com ninguém. Então aquele problema parece tão monstruoso dentro de você, ele fica te preenchendo todos os poros. E quando você compartilha esse problema, é como se você fragmentasse esse problema. E como você também pudesse sair um pouco do problema e ter uma visão de fora. Então, quem está ouvindo o seu problema, se é uma pessoa querida que você confia, ela vai te dar, talvez, boas dicas de como lidar com o problema. Ou se o problema é sério demais, talvez seja o momento de você procurar um profissional da área, um terapeuta, alguém que realmente vai poder te ajudar, a te direcionar, te dar um caminho, ou vários caminhos que você, quando está dentro do problema, você não consegue enxergar. Então, os profissionais da terapia estão aí para isso. Então, compartilhe isso. Não fique só com você, não se apegue
assim com unhas e dentes, a esse problema que está te estressando, achando que só você poderia ter a solução para isso, ok? Dica número 6. Dica número 6 é legal, hein? Preste bem atenção. É você manter um diário onde você vai fazer anotação durante umas 3 semanas. Você vai anotar as coisas que vêm te estressando. Anota situações, lugares, pessoas. E para cada coisa que te estressou, você vai lá, coloca um ranking de 1 a 10, o quanto aquela situação te estressou. Brigar com minha mãe me estressa número 7. Brigar com meu marido é um estresse número 5. Brigar dentro do trabalho é um estresse número 10. Bom, e aí você vai elencando as coisas que mais te estressam. E assim você vai identificando o que e quem te estressa. Depois de 3 semanas fazendo isso, 4 semanas, pode ser chatinho sim, mas é uma forma de você identificar o que te estressa e quando te estressa e onde te estressa. Então, quando você identificou isso e elencou o grau de estresse que cada uma dessas situações pode te proporcionar, você vai poder se preparar e desenvolver mecanismos para lidar com essas diferentes situações. Está entendendo? Porque é importante você identificar o que te estressa e como te estressa, porque só assim você vai trazer à tona, com transparência, o que realmente te estressa. E de repente o que te estressa no grau 10, se você já se prepara, não, aquela pessoa ali, se ela falar isso vai me estressar. Então eu nem vou chegar perto dela hoje, entendeu? E minha mãe, se eu tocar nesse assunto com minha mãe, eu já sei que vai dar problema. Então hoje não é dia de eu falar disso com minha mãe. Nem com meu marido, naquele momento. Ou nem com minha mulher. Ou nem com minha parceira ou com meu parceiro, seja lá quem for. São dicas que parecem bobinhas, mas que pode ter um resultado brilhante. A próxima dica, que se não me engano é a dica número 7, é a to-do list, que nada mais é, nada menos é que a lista de afazeres. Mas que saco ter que fazer uma lista de afazeres. Pessoa divina, uma lista de afazeres organiza a sua vida, te livrando do estresse do dia, porque você vai saber exatamente quais são as suas prioridades naquele dia quando você faz uma lista. Eu gosto de lista de 1 a 10, gente, porque se ultrapassou 10, você não vai dar conta mesmo. E tem muitas coisas que a gente acorda, pensa assim, eu vou fazer isso. Você sempre pensa que pode muito mais do que você pode. E às vezes, um item da sua lista de afazeres pode tomar todo o seu dia. Então, uma dica para o to-do list. Elenca por ordem de prioridade o que é mais importante e que pode ser realizado naquele dia. Às vezes tem 1, 2, 3 coisas que podem ser feitas naquele dia, porque vai depender de você. Agora, tem coisas que dependem de terceiros e de situações que você não vai conseguir resolver naquele dia. Identifique essas coisas, põe no número 4, no número 5... E põe também o tempo, o prazo para você fazer. Você pode fazer isso em 1 semana? Ou você pode fazer em até 2 semanas, sem se comprometer e comprometer com quem você está se relacionando no trabalho ou na família? Eu acho que a to-do list, ela te dá uma transparência dos afazeres do dia, que você também pode fazer por ordem de prioridade, naquele dia, naquela semana, em 2 semanas ou até 1 mês. E vai te tirar o fardo de fazer tudo ou muito mais do que você realmente pode fazer. E é legal que essa lista de afazeres esteja bem aparente por onde você andar. Ou seja,
num quadro dentro do seu escritório, onde você trabalha, na sua mesa, ou no seu espelho. Eu, às vezes, coloco lá no meu espelho, dentro do meu quarto. É legal, porque eu acordo de manhã e já sei. E normalmente, preste bem atenção, eu acho que pode ser interessante escrever essa lista de afazeres o dia anterior. Antes de dormir, lá no seu ritual do sono, você dá uma pincelada nas prioridades do dia seguinte. Aí, quando você acordar no dia seguinte, você faz um check-up na sua lista de afazeres e vê, tenho que acrescentar isso. Isso aqui eu posso fazer hoje, isso aqui eu não posso. Enfim, essa é a dica da lista de afazeres. A próxima, que é a dica número 8, eu acho que está muito conectada com sua lista de afazeres, que é dizer não. Aprenda a dizer não. Nós somos experts em pegar e dizer que eu posso tudo, né? Desculpa, eu tô falando por mim mesma, né? Eu sempre acho que posso fazer um pouquinho mais, porque eu tenho uma tendência a ser super, mega hiperativa. Mesmo sendo uma pessoa também, ao mesmo tempo, zen, yogin, quando assim me permito ser, certo? Mas o dizer não é uma coisa fundamental para você incluir também na sua lista de afazeres. Quando você acha que alguém sempre durante o dia, principalmente pelo WhatsApp, vai vir com uma ideia. Você pode vir aqui e fazer esse negocinho para mim hoje? Vamos numa reunião tal? Vamos fazer isso que é legal? E às vezes você tem medo de dizer não. Aí você vai dizendo sim, vai dizendo sim, vai dizendo sim. E às vezes você se mete numa enrascada. Porque quando você vai ver no final do dia, você vai ter às vezes 3 compromissos numa mesma noite. E aí, o que você vai fazer? Vai ficar com aquela cara de paisagem, uma cara de bestatu, quando a pessoa te liga e fala, mas você não apareceu aqui, você falou que vinha aqui hoje, você falou que ia me ligar e não ligou. Porque a sua tendência, se você acumulou muitas coisas naquele dia, ou você vai esquecer completamente, né? Ou você nem vai aparecer e nem vai dar um parecer, ou você vai ficar mandando desculpa para todo mundo que você se comprometeu, porque você não conseguiu cumprir com as suas tarefas do dia e muito menos está lá naquele evento que você disse que estaria, só porque você não conseguiu dizer não. Uma palavrinha tão pequena que temos tantas resistências. Sim, eu sei como é difícil aprender a dizer não. Mas você tem várias formas de dizer não politemente, elegantemente. Você pode falar para sua melhor amiga, olha querida, adorei o seu convite, mas hoje realmente eu não posso, essa semana eu estou comprometida com isso, aquilo. E eu tenho certeza que seu amigo, sua amiga vai compreender, a sua família vai compreender. Às vezes a gente cria uma novela na cabeça, achando que não pode dizer não para as pessoas, mas sim podemos dizer um não maravilhoso para as pessoas que nós amamos. Aprenda a dizer não. Se não me engano, essa foi a dica número 8, então vamos para a dica número 9. Aprenda a meditar. Ai, gente, já tentei meditar de várias formas, não consigo meditar, não consigo parar a minha mente vive, blá, 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 conversa comigo mesmo, ela conversa sozinha, ela não me deixa em paz. Queridíssimos, a meditação é algo que a gente aprende, é uma técnica, e a gente desenvolve quando a gente quer e se determina a fazê-lo. Você pode começar com 5 minutos no dia, 10 minutos no dia, apenas focando na sua respiração. O ar que entra, o ar que sai pelas suas narinas. É a primeira dica para você começar a meditar e slow down, começar a desacelerar
os pensamentos e o seu cérebro. Porque você quer controlar a sua mente e não deixar que a mente controle você mesmo. Então, assim, aprender a meditar, hoje na internet são inúmeras dicas e vídeos, são inúmeros. É sempre uma desculpa que você não sabe, que você não quer, que você não pode e que você não foi feito para meditar. Desculpas não faltam. Mas quando você entrar numa rotina desse aprendizado e perceber os benefícios de uma meditação na sua vida, você vai começar a praticar isso. Eu sempre falo comigo assim, se você sabe orar, que é pedir a Deus que interfira na sua vida de uma forma benéfica, você vai saber meditar. Só que o meditar, você não vai pedir a Deus. Você vai se comunicar com o seu Deus interno, mas você vai se silenciar na presença desse divino ser. Eu acho que a beleza do meditar é você aprender a silenciar-se perante esse divino que habita em você. É aprender a silenciar a sua mente e ficar em paz, zerar. Eu acho que é por aí. Enfim, aprenda a meditar ontem. E a dica número 10, estamos caminhando para o número 10, a dica número 10. É uma dica maravilhosa que eu amo muito, que é entrar em contato com a natureza que é divina, que é a presença máxima do grande espírito, do grande mistério, da fonte de tudo que é a criação, que é a natureza divina. E a natureza é uma das maiores fontes de energia vital. Andar descalço na natureza é um boost de energia dentro do seu sistema. Ah, mas eu não posso andar descalço na natureza, porque meu pé é muito fino, ele tem uma camadinha tão fina. Tudo bem, você não precisa andar descalço na natureza. Você vai com a sua bota dinâmica, você pode ir com o seu tênis, mas pelo menos você abrace uma árvore. Ah, não posso abraçar uma árvore, que eu não tenho uma relação muito íntima com a árvore. Tudo bem se você não consegue abraçar uma árvore, você fica em pé embaixo da árvore. Só fique em pé embaixo da árvore. Aprecie essa linda árvore. Aprecie o verde que está ao seu redor. Se você estiver no Rio de Janeiro, dá um pulinho ali na Floresta da Tijuca, que é um lugar tão maravilhoso, gente. E absorve aquele prana total. Se você estiver no Rio de Janeiro, tem várias dicas, né? Porque o mar é uma das maiores fontes de energia vital, energia prânica. Então, vai ali na beira do mar, seja onde for, na Barra, em Ipanema, pode ser ali também na Baía de Guanabara, você vai absorver prana. Ah, mas aquela Baía é poluída. Não, a Bahia tem vários lugarzinhos atualmente que tá chuchuzinho maravilha. Só contempla as águas, contempla a beleza do céu, vai contemplar um pôr do sol. Acorda cedo e vê o nascer do sol. O contato mais íntimo com a natureza, aprecie uma flor, aprecie uma orquídea. É fundamental para a absorção da energia prânica que vai tirar você desse grau de estresse do dia a dia. E também, você saindo desse grau de estresse, né? Que a gente já estava falando do estresse na exaustão, você vai começar a reequilibrar os seus hormônios. E aí voltar a ter uma saúde optimal e uma presença de espírito e um bem-estar consigo mesmo. Então, ficou aí essas dicas de como você lidar com o estresse ou se livrar do estresse. Namastê!